Olá, bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos encerrando mais uma semana e hoje nós vamos fazer a correção de algumas atividades do livro de língua portuguesa. Essas atividades são sobre vocativo. Nós já tivemos uma aula teórica sobre o vocativo, nós vimos o que é, qual sua função, como ele é escrito, pontuado, né? Bem tranquilo o conteúdo. Nós temos a aula já no canal, foi enviada para vocês na quarta-feira, tá bom? E temos aí no livro de vocês a teoria também, podem revisar aí, recordar direitinho o que é. E se você ainda não mandou atividade, faça isso, tá bom? O e-mail é maxnayara@yahoo.com. As atividades de língua portuguesa para você que está aí no remoto devem ser encaminhadas aí para este e-mail, tá? Não deixem as atividades acumularem nem passar do prazo de 7 dias para realização e envio, ok? Pessoal, vamos lá? Vocativo, a teoria já foi vista e agora nós vamos para as atividades. Então vamos lá, as páginas são 233 a 238. Prática linguística. O texto abaixo é um anúncio institucional do Ministério da Saúde direcionado aos prefeitos. Leia-o. Senhor Prefeito, junte-se a nós na luta contra a dengue. A sua participação é fundamental. A dengue é um dos grandes desafios que enfrentamos na área de saúde no Brasil, mas felizmente, é possível controlá-la. Para isso, é necessário que os governos estaduais e municipais e o governo federal trabalhem juntos. Nesse sentido, a sua atuação como prefeito é fundamental. Organize mutirões envolvendo líderes comunitários da sua cidade, para lutar contra a dengue. No site www.combatadengue.com.br há todas as informações necessárias para auxiliá-lo, inclusive com materiais para download de uso livre. A mobilização social é a chave para o sucesso no combate à dengue. Ministério da Saúde, Brasil, Revista Nordeste, João Pessoa. No texto acima, o prefeito é convidado a fazer parte da luta contra a dengue. Por que isso é necessário? Veja só, é necessário, aqui mesmo no texto já está a resposta. Para isso é necessário que os governos estaduais e municipais e o governo federal trabalhem juntos. Para quê? Porque a dengue é um grande desafio e é necessário controlá-la. Então, não deve ser um papel somente do governo federal, o governo estadual e municipal também devem agir, atuar aí para conscientizar as pessoas, né? Que cuidados devem ser realizados dentro de casa mesmo para que haja o combate e o controle da dengue, certo? Então, é necessário o auxílio do governo municipal para que a luta seja mais efetiva. Por isso que o texto convida os prefeitos, né, a ajudarem aí nessa luta contra a dengue. B. O que o prefeito poderia fazer para ajudar? O texto também já traz aí. Veja só. Organize mutirões envolvendo líderes comunitários da sua cidade para lutar contra a dengue. Então, o texto já convida o prefeito a fazer esses mutirões de luta contra a dengue. Então, o prefeito poderia fazer o quê? Organizar mutirões envolvendo os líderes comunitários. C. Identifique no texto um exemplo de vocativo. Pessoal, o início do texto já tem um vocativo, né? Senhor Prefeito, junte-se a nós na luta contra a dengue. Veja só que esse termo aqui utilizado, né, pelo Ministério da Saúde no início do texto, mostra que eles estão se referindo-se aqui ao prefeito, né? Deixa eu apagar porque eu passei em cima da vírgula, e a vírgula é importante ser mostrada aqui. Eles chamam aí o prefeito, olha, senhor prefeito, junte-se a nós. Então, aqui é um vocativo, é o termo utilizado aí para chamar, interpelar, comunicar-se aí com o prefeito, referir-se
a ele diretamente, ao seu interlocutor, que aqui no caso é o próprio prefeito, né? Então, o termo senhor prefeito, no título do texto, funciona como vocativo. Veja só, esse daqui é o título do texto, tá? 2. Agora atente para o trecho seguinte. Organize mutirões envolvendo líderes comunitários da sua cidade para lutar contra a dengue. Ali eu tenho um termo que também está entre vírgulas, está marcado, mas não é vocativo, não é um termo que utiliza-se para chamar, né? Ou chamar o interlocutor, para falar, referir-se ao interlocutor diretamente. O trecho em destaque acima amplia o sentido do que foi dito anteriormente, e eu já consigo lembrar de algo que também foi estudado por nós. Ele amplia o sentido de algo que já foi dito, está entre vírgulas, né? Fornecendo uma informação adicional a respeito da organização de mutirões. Como podemos classificá-lo sintaticamente? Como aposto, né, pessoal? Isso daqui é um aposto. É o aposto explicativo, né? Está adicionando informações, ampliando o sentido do que foi dito anteriormente. Texto. Asa curta. Asa curta era um passarinho já muito velho, mas que ainda não sabia voar. Ele tinha aprendido com seus 8 anos de vida muita coisa de passarinho. Nenhum desse mundo nunca haveria de saber. Quem já viu o passarinho nadar? E esse nadava. Quem já viu o passarinho ler um livro? E esse lia. Quem já viu o passarinho dançar? E esse dançava tudo que é dança que gente sabe dançar. Samba que nem o brasileiro, tango que nem o argentino, polca como os russos, valsa como os austríacos, baião e chachado que nem os nordestinos, rock, twist, iê, e essas danças todas que os americanos já inventaram. Até mesmo algumas que ninguém nunca dançou, que ele mesmo tinha inventado e até batizado. O saracoteio, o vira e mexe, o passo do passarinho, a dança do bico pro ar. E havia ainda muita coisa mais que o asa curta fazia, diferente de tudo quanto os outros passarinhos sabiam fazer. Ele era mesmo um artista, desses de ganhar prêmio em programa de televisão. Dava cambalhota como gente de circo. Levantava galho de árvore com uma pata só, imitava voz de homem e voz de mulher, assoviava, comendo alpiste. Mas de que adiantava fazer tudo isso e muito mais, que só ele não fazia porque senão os outros iam pensar que ele era um passarinho louco? De que adiantava tudo isso se ele não sabia fazer o que o mais novo e o mais analfabeto passarinho de qualquer floresta ou de qualquer cidade era capaz de fazer? De que adiantava se o passarinho mais famoso que já houve na terra dos passarinhos, se ele não sabia voar? Não adianta nada, queixava-se o velho asa curta, em conversas com Andorinha Veloz, sua maior amiga e a única criatura que conhecia esse seu segredo de não saber voar. Mas você é o passarinho mais preferido de todo mundo, que todo mundo já viu, asa curta. Sabe fazer casa como o João de Barro, canta que nem um curió. E depois é artista de dar inveja a toda gente. A Andorinha Veloz tinha razão. Ele podia fazer tudo isso, mas não se sentia nem um pouco feliz, porque não era capaz de voar, e por isso ele tinha poucos amigos. Como ia ter coragem de dizer para eles que não sabia voar? Por isso ele nunca tinha pensado em se casar. Depois, como ia fazer para ensinar seus filhotes a voar e para arranjar comida para eles e para sua mulher? Mas tristeza mesmo ele tinha era quando seus amigos chegavam de viagem. Um dia era o pardal ambulante, que tinha visitado a Argentina e corria logo para contar ao asa curta. Mas é impressionante, companheiro, como o povo lá dança, tango igualzinho a você. No outro dia era o pica-pau leve trás, que tinha ido até a Rússia vender pau-brasil
e comprar madeira russa para os pica-paus brasileiros. Nossa, asa curta, eu vi o pessoal dançando na rua uns troços do mesmo jeito que você dança aqui. Era a polca, que Asa Curta tinha aprendido a dançar lendo uns livros russos. Ele morria de vontade de ver como é que cada povo dançava sua dança, mas não podia chegar a lugar nenhum só andando. E então os outros passarinhos lhe perguntavam por que ele não viajava também. Asa Curta saía sempre com desculpas. Eu já estou velho, não aguento mais essas viagens. Ou então era obrigado a dizer uma mentira qualquer. Eu já viajei muito quando era moço, aprendi muita coisa. Agora eu prefiro ficar por aqui mesmo. Mas fazia uma cara tão triste nesses momentos que todos percebiam a mentira e que ele estava com muita vontade de viajar também. Então, por que motivo não viajava? Só a Andorinha Veloz sabia, mas não contava a ninguém, ficava só consolando o amigo. E quando voltava de uma viagem, não trazia só notícias para o Asa Curta, trazia também presentes, livros, revistas e fotografias. E assim Asa Curta ficava sabendo mais ainda das coisas. Mas isso era pouco. Ele já estava cansado desse conhecimento só de livros, de revistas e de fotografias. Queria ir também aos lugares, conhecer os passarinhos de lá, conversar com eles, ver as coisas com seus próprios olhos, sentir o mundo com seu próprio bico. Daí é um texto, de Gilberto Mansur, que está no livro Um Outro Jeito de Voar. O texto que você acabou de ler é um trecho do livro Um Outro Jeito de Voar, que conta a história de Asa Curta. A partir da leitura desse texto, é possível dizer qual seria o outro jeito de voar? Explique. Qual é esse sentido aí de dizer outro jeito de voar? Os amigos ali de Asa Curta, os outros passarinhos, voavam, viajavam para conhecer lugares, conhecer culturas. E o Asa Curta ele não podia voar. E por isso ele deixava de conhecer esses outros lugares, essas outras culturas? Não. Através dos livros, da leitura, ele voava também, porque ele conhecia esses lugares, as fotografias, o que ele lia, o que ele ouvia. Então ele conhecia. Não é possível identificar esse outro jeito de voar? Sim. O outro jeito de voar é estudar, ler, pois foi assim que Asa Curta aprendeu tudo que sabia. 2. Após a leitura atenta do texto, é correto afirmar que Asa Curta vive um dilema muito grande por ser diferente, mas não deixa de fazer absolutamente nada do que os outros pássaros fazem. Ele infelizmente não voava, B. Acostumou-se com a sua diferença, não vendo mais necessidade de ser igual ou parecido com os outros pássaros. Ele ficava bem triste porque ele queria sim voar, ele queria poder conhecer estes lugares também. Então ele não se acostumou com isso. C. Dedica-se a levar uma vida plena de realizações, embora deseje também realizar os feitos que sua diferença o impede de fazer? Correto. Ele utilizava os artifícios que estavam ali a seu alcance, o estudo, a leitura, ouvir os relatos, ver as imagens. Então ele fazia aquilo que estava em suas mãos, mas mesmo assim ele tinha o desejo de voar, como os outros pássaros. Então letra C é a nossa resposta. D. Acostumou-se a ser diferente e mesmo não podendo fazer tudo, sente-se realizado e feliz? Não, ele não se sentia realizado e feliz porque ele queria viajar, queria voar. Vive um dilema grande, uma vez que sua diferença o isolou do convívio com os demais pássaros. Ele não ficou isolado do convívio dos demais pássaros, Ele convivia com eles, mas ele não contava que ele não podia voar e ele não podia, realizar essas viagens aéreas. Letra C é a nossa resposta. Passemos para a terceira questão. Analise o trecho a seguir. Mas você é o passarinho mais perfeito que todo mundo já viu, Asa Curta. Sabe fazer casa como João de Barro, canta que nem um curió.
A palavra em destaque, João de Barro, de acordo com os padrões normativos da gramática, deveria ser grafada com letra minúscula e hífen. No entanto, ao escrevê-la utilizando letra maiúscula, podemos supor que o objetivo do autor do texto é... Veja só, ali nós temos um substantivo que está escrito com letra maiúscula. Quais são os substantivos que são grafados com letra inicial maiúscula? Substantivos próprios, os nomes, né? Meu nome, seu nome, nome da escola, nome do lugar, aquilo que designa algo de maneira particular, né? São chamados de substantivos próprios e devem ser iniciados aí com a letra maiúscula. O que aconteceu ali? O João de Barro, né, o nome de um passarinho, ele seria um substantivo comum, mas ele passou a ser próprio ali no texto, né? Porque ali João de Barro era o nome de um passarinho, né? Um nome, referindo-se a ele de forma individual e não coletiva e não de maneira comum, né? Vamos lá. A. Destacar uma ideia caracterizada do ser? Não. B. Generalizar o ser? Muito pelo contrário, né? Colocando-o como um ser que possui vivência singular e autônoma. Particularizar o ser? Agora sim, substantivo próprio que se refere a alguém de maneira, a algo, alguém de maneira particular, individual. Ou seja, um nome comum passa a ser individualizado, isto é, um nome próprio. Aí sim, exatamente isso que aconteceu, passou a ser um substantivo próprio. Letra C, a resposta. Vamos olhar as demais. Particularizando o ser, mostrando-o sob um aspecto comum? Não, se particularizou, não é de aspecto comum, né? Aspecto individualizado. Letra E, reforçar o aspecto genérico do ser? Não, não é genérico, não é comum. Já que o vocábulo, na forma em que foi escrito, estende seu significado aos demais seres da espécie? Não, é de forma particular ao João de Barro, é um personagem ali do texto. 4. Quanto à conduta de asa curta, conclui-se que ele é um pássaro. A. Vivaz, sem conflitos e que não se importa com a opinião alheia. Pessoal, ele nem contava para os seus amigos que ele não podia voar, nem para os seus conhecidos, né? Ele nem fazia amigos por isso, porque ele não queria contar. Então, infelizmente, o SA aqui está incorreto, né? B. Autêntico, feliz e plenamente realizado? Não, ele queria voar. C. Confiante, alegre e, apesar de suas limitações, satisfeito com a vida? Não, ele tinha um desejo que gerava essa tristeza nele, né? Ele queria voar. D. Ativo, inteligente, preocupado com a opinião dos outros em relação às suas atitudes? Sim, ele era ativo, ele era inteligente, né? Porque ele estudava muito, ele sabia muito, ele fazia muitas coisas, mas ele não sabia voar, né? Então, e ele era preocupado com a opinião dos outros porque ele não contava. Somente uma amiga dele sabia. Letra E, criativo, autêntico e acomodado com a sua realidade? Não era acomodado. Então, letra D de dado é a resposta correta. 5. A palavra queixava-se, quinto parágrafo, não poderia ser substituído no contexto por... Veja só, vamos lá? Quinto parágrafo, identificar esta palavra. Está bem aqui, ó. Queixava-se. Não adianta nada. Queixava-se o velho asa curta. Vamos voltar lá. Não pode ser substituído por orgulhava-se. Veja só. Se eu tenho orgulho de algo, é porque eu gosto daquilo, né? Eu sinto orgulho, uma satisfação. Já era o contrário, né? Ele queixava-se porque ele estava insatisfeito. Então, nós não podemos substituir por orgulhava-se. Já de primeira aqui temos a resposta. Poderia colocar lamentava-se, desgostava-se, lastimava-se, lamuriava-se, mas orgulhava-se não. 6. A única opção em que a troca do vocábulo destacado pela palavra que está entre parênteses altera completamente o sentido dos trechos é, veja só, A. Imitava voz de homem e de mulher. Reproduzia voz de homem e de mulher. É a mesma coisa? É sinônimo? São sinônimos? Sim. Os outros iam pensar que ele era um passarinho louco. Imaginar. Imaginar e pensar aqui são sinônimos? Sim.
Ele já estava cansado desse conhecimento só de livros, enjoado. Ele já estava enjoado desse conhecimento. Posso substituir sem mudar o sentido? Posso, são sinônimos. Ou então era obrigado a dizer uma mentira qualquer. Ele era forçado a dizer uma mentira qualquer. Sinônimos. Restou só a letra E. Como ia ter coragem de dizer para eles que não sabia voar? Como ia ter vontade? O vontade e a coragem é diferente, né? Aqui no caso. A vontade tem a ver com o querer, que era a coragem dele que ele não tinha, né? Então não são sinônimos, letra E, resposta. 7. Agora leia o trecho abaixo e responda as questões. Mas é impressionante, companheiro, como o povo lá dança tango igualzinho a você. 9º parágrafo. A quem se dirige essa fala? Alguém disse isso para quem? Para o asa curta, né? Mas é impressionante, companheiro, como o povo lá dança tango igualzinho a você. Então, a fala é dirigida à asa curta. B. Como o destinatário dessa fala é tratado? O destinatário quem? Asa curta. Como ele é tratado aqui? Mas é impressionante, companheiro. Ele só é tratado como companheiro. C. Essa forma de tratamento demonstra amizade ou distância? Claro que é amizade, né? Proximidade, não distância. Amizade é a resposta. D. Nesse trecho, como se classifica sintaticamente o termo companheiro? Veja só, está isolado por vírgula. Aqui eu passei a caneta em cima da vírgula, mas aqui tem uma vírgula, aqui tem outra. Mas é impressionante, companheiro. Estou falando aqui, o personagem lá falou diretamente com asa curta. Então é o que? Um vocativo. A que lugar se refere a palavra lá? O povo lá dança tango igualzinho a você. Foi um colega que veio lá da Argentina. Qual é a função sintática exercida pelo termo lá? Pessoal, lá. Qual é a palavrinha que demonstra uma circunstância de lugar? Veja só. E refere-se aí a acompanha e dá essa circunstância de lugar a um verbo. Dança. É o advérbio. O advérbio é a classe de palavras, seria a análise morfológica, mas aqui nós queremos saber a função sintática. O advérbio, observando sua função sintática, ele é um adjunto adverbial, de lugar. 8. No último parágrafo do texto, o que o autor quis dizer com sentir o mundo com seu próprio bico? A. Que a asa curta queria bicar todos os alimentos que encontrasse. B. Que a asa curta gostaria de viver ele mesmo as experiências e não as descobrir em livros, revistas e fotografias. Letra C. Que antes o passarinho sentia o mundo com o bico dos outros pássaros. D. Que a asa curta queria continuar vivendo como sempre viveu. A letra E. Que como não tinha amigos, a asa curta queria criar amizades. Ele queria sentir o mundo com seu próprio bico. Ele mesmo queria ir lá viver, né? Conhecer o mundo. Então, letra B. Que a asa curta gostaria de viver ele mesmo as experiências e não descobrir em livros, revistas, fotografias pelo relato dos outros, né? 9. Dê a função sintática do termo destacado em: nossa, asa curta, eu vi o pessoal dançando na rua uns troços do mesmo jeito que você dança aqui. Aqui nós temos novamente que é um vocativo, né? Asa curta. Letra D, vocativo. Não é sujeito, não é adjunto adverbial, não é objeto direto, não é objeto indireto, não é aposto. É vocativo. É o termo utilizado aí para referir-se ao asa curta, o interlocutor da mensagem. 10. Analise a frase a seguir. Asa curta, acho que esse seu medo de voar deve ser resolvido. Os termos em destaque são respectivamente. Primeiro aqui, obviamente é o vocativo. Asa curta, acho que esse seu medo de voar deve ser resolvido. Seu é o quê? É um pronome. É um pronome possessivo. Também chamado de pronome adjetivo, né? Porque ele adjetiva, né? Um nome. Então, ele é um adjunto adnominal, né? O termo
que sintaticamente exerce a função de adjetivo, adjunta de nominal. Então, é vocativo, adjunta de nominal. Medo de quê? De voar. Nós já vimos que medo é um nome, de voar é um complemento nominal. Nós vimos isso diversas vezes, né? Medo foi um exemplo que nós utilizamos diversas vezes aí. Então, aqui, vocativo, adjunto adnominal, complemento nominal. Ele deve ser resolvido. Deve ser o quê? Resolvido. Aqui nós temos um complemento verbal. Complemento nominal, complemento verbal. Veja só, vocativo, adjunto adnominal, complemento nominal e objeto direto, que é o complemento verbal. Por que é objeto direto e não indireto? Porque nós não temos a presença aqui de preposição. Está ligando o verbo, está ligado ao seu complemento diretamente, ok? Letra C de casa. E terminamos aqui mais uma videoaula, mais uma correção das atividades aí, no caso sobre vocativo. Qualquer dúvida, estou disponível no plantão até 11 horas, tá bom? Não deixe de mandar suas atividades, não deixe de tirar suas dúvidas. Desejo que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana e até a próxima aula.